Carinho. Dodói. Passou. Eu não fui mãe nova, eu engravidei, eu tava na semana do meu aniversário de 36 anos. Eu já era casada há 4 anos e eu fui adiando, porque é sempre aquela coisa, depois daquela viagem, depois daquele trabalho, a gente sempre acha que tem que fazer mais coisa. E aí a gente ouve aquelas coisas, né? Tem que ser mãe até os 35, porque senão depois é super difícil de engravidar. E aí eu fui viajar na semana do meu aniversário de 36, eu falei, é agora, tem que ser agora, porque eu tô saindo da barreira do limite que diz. E engravidei de primeira, assim, foi uma super bênção, foi uma sorte. E então foi planejado, assim, eu já tava casada há 4 anos, já tava estruturada. E na verdade eu acho que eu fui adiando por isso que a gente adia mesmo, né? Eu vejo muitas mulheres hoje falando, eu não tô preparada pra ter filho e tal. E outro dia até escrevi sobre isso, eu acho que existe um mito acerca do relógio biológico que apita. O meu relógio biológico nunca apitou. Nunca me falou, agora meu útero está palpitando, eu quero engravidar e tal. Eu sabia que eu não queria atravessar minha vida sem ter essa experiência, era a única certeza que eu tinha. E eu tinha um pouco de medo de esperar demais e talvez não dar mais tempo, né? É brinquedo de praia? Praia? Cadê a praia? Cadê a areia? É engraçado porque eu sou carioca e, assim, eu sempre fui muito apaixonada por São Paulo. Não é que eu fui transferida e vim pra São Paulo, ou casei e vim pra São Paulo. Não, era o meu sonho vir morar em São Paulo. E eu fez 9 anos ontem que eu vim morar aqui. E eu, enfim, consegui um emprego aqui, vim sozinha, sem família, sem marido, sem nada. E nos meus primeiros 5 anos eu vivi uma total lua de mel, assim. Eu achava que São Paulo era o melhor lugar do mundo e que eu jamais voltaria a morar no Rio, em hipótese alguma, etc. E aí depois eu acho que passou um pouco essa fase de lua de mel e isso se agravou principalmente na minha gravidez, porque eu acho que quando a gente fica grávida e tem filha, etc., a nossa família, as nossas referências, isso faz muita falta. Quando a gente vai pro Rio, eu vejo tanto que ela fica feliz na praia, sabe? É diferente, mas eu tenho pra mim, assim, eu separo muito problemas reais de problemas imaginários, então eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que hoje a minha vida é aqui, a minha realidade é aqui, então eu tento tirar o melhor disso possível. A gente vai no parque, a gente, enfim, vai achando opções de ser feliz em São Paulo. Então a gente vai sendo feliz aqui, né? Ela adora um shopping, ela já é uma perua paulistinha. E o mais difícil de você morar numa cidade, tipo assim, eu não tenho família aqui, eu tenho a família do meu marido, mas é diferente, a família da gente, sempre a gente, né, não tem, com a minha mãe não tem cerimônia, quando minha mãe tá aqui eu ganho o mundo, porque é diferente, por mais que a minha sogra me ajude pra caramba. E eu durante muito tempo eu não quis ter babá, não quis ter nenhum tipo de ajuda, então o primeiro ano da Marilena eu parei tudo que eu tava fazendo, assim, eu parei realmente de trabalhar. Quando ela fez 1 ano, ela entrou numa pré-escolinha, eu fui voltando aos poucos. Assim, agora, eu acho só com ela com 2 anos, eu tô conseguindo conciliar. Mas é assim, tem uma fase de adaptação, é normal, né? Passou? Quer um beijinho? Dá um beijinho. Foi um mosquito? Faz uma torre bem grande. Como eu não entendi absolutamente nada do universo de bebê, de criança e tal, eu comprava muita coisa que era mais bonita do que funcional, né? E agora, depois que você se torna mãe, você vai aprendendo que na prática funciona. Minha mãe até que brinca, ela tem uma loja que eu amo, que obviamente eu não vou dizer o nome, mas ela fala, essa mulher não é mãe, essa mulher nunca foi mãe, porque é umas roupas que não funcionam. Então eu tenho assim, compro coisa pra Marilena de forma super planejada, eu tento não ter excesso. Por mais que eu já acho que isso aqui tá um excesso de brinquedo, eu tento não exagerar muito e com roupa é a mesma coisa. E roupa básica, porque no fim, assim, lógico, tem que ter um vestidinho mais bonitinho e tal, mas no dia a dia o que ela usa é o shortinho, legging, camiseta. Então eu tento ser bem vida real nesse sentido também. Engraçado, porque quando eu tava grávida, eu não sei, eu senti, não sei se é pressentimento que era, eu achava que a Marilena ia ser a minha miniatura, fisicamente falando, com o temperamento do pai. Porque eu sou mais introspectiva, eu sou mais quieta, e o pai dela é quase um político, assim. Ela veio a minha cara, como vocês podem perceber, e ela tem total a minha personalidade também. Então é até engraçado, porque ela em casa, assim, no dia a dia com a gente, com a Maíse, que trabalha aqui com a gente, ela é um espoleta, ela não para um minuto. Obrigada. Mas ela, quando ela tá num ambiente diferente, com gente que ela não conhece, ela é super tímida. Aí outro dia eu já fiquei, né, aquela coisa da hipocondríaca. Será que minha filha tem algum problema? Porque na escola ela é muito quietinha. E minha mãe falou, Alessandra, você era exatamente assim. Como mãe, é muito mais assim, em termos de valores éticos. Eu quero que ela seja uma pessoa. É até meio clichê falar, mas
Eu tenho duas grandes preocupações, que ela seja uma menina bacana com os outros e educada, que respeite o espaço dos outros e que ela tenha uma autoestima equilibrada, porque eu acho que a autoestima é uma coisa muito importante. Eu concordo que a autoestima, às vezes, demais é uma coisa ruim, mas eu acho que se for pra pecar pra um lado ou pro outro, que seja pra mais, porque eu acho que a autoestima faz muita diferença até na vida profissional da pessoa. Se eu penso no futuro dela, eu não tenho nenhum tipo de plano. Eu quero que ela seja isso, eu quero que ela siga a minha carreira, eu quero que ela siga a carreira do pai. Eu não tenho nenhum tipo de plano nesse sentido. Os meus planos são muito mais que ela seja uma pessoa bacana com os outros, respeite o espaço dos outros. É muito comum hoje em dia os professores, né, falarem que não existe mais respeito nas escolas, que parece que os filhos são criados de uma maneira pelos pais que acham que os professores são empregados deles, sabe? Estão ali pra servir eles, enfim. E eu não quero que minha filha seja assim, então eu quero que ela respeite os espaços dos outros. Fazer uma coisinha. A formiguinha aqui é uma barriga. Cadê a barriga? O que é isso? É o barrigão? É o barrigão da Maria Helena? Eu gostaria de ter 5 filhos. Se eu fosse rica e não tivesse que fazer conta, eu teria 5 filhos. Então, eu me arrependo de não ter começado mais nova, assim. Eu queria ter começado a ser mãe alguns anos antes, porque eu acho que seria mais fácil. E nem gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que é um tema muito polêmico, mas eu tive uma gravidez muito tranquila e acho que se eu tivesse uma outra agora, esse ano que vem, provavelmente seria também. Eu fui filha única a vida inteira, então não é por isso que eu tenho vontade de ter mais, porque eu fui super feliz com a filha única, minha casa sempre foi lotada de amigos, eu tenho uma prima que é como se fosse minha irmã, e assim, às vezes você tem irmão e não é garantia de nada, né? A gente conhece irmãos que nem se falam. Então eu gostaria de ter mais, principalmente pela experiência mesmo, eu amei ficar grávida, eu amei o parto, eu amei tudo isso. Então eu queria ter mais, mas eu não sei, provavelmente existe uma grande chance da Maria Helena ser filha única, como eu. Bom, eu tive um blog de 2007 a 2010, na verdade, que foi o It Girls. E era um hobby, assim, era uma coisa que eu fazia, sei lá, era uma válvula de escape, eu sempre amei escrever. E na época blog não era o que é hoje, assim, blog era uma coisa extremamente pessoal, uma coisa foi indo. E aí quando começou esse boom de blog, eu vi, não é isso que eu quero pra mim. Eu comecei a ter um pouco de dúvida do caminho que eu ia tomar. Isso foi no fim de 2010. E aí eu encerrei o blog, fechei, tirei do ar do nada, todo mundo achando que eu tava ficando maluca, porque ele tava assim no auge de audiência e tudo mais. E aí eu lancei o livro do It Girls, que foi logo na sequência, foi 3 meses depois. Tive uma relação meio de amor e ódio com a internet, assim, durante um tempo, porque eu gosto muito de internet, eu adoro redes sociais, me comunicar, etc. Mas eu tava um pouco saturada, eu acho, do boom que foi, da maneira que foi, que eu não esperava. Era um hobby, né? E foi um hobby que cresceu sem que eu esperasse. E aí eu dei essa pausa e aí eu resolvi voltar depois, mas eu voltei muito timidamente, meio sem saber o que eu queria fazer. E eu fui me reencontrar na internet mesmo quando eu lancei um outro site, que é o site que eu tenho hoje, que leva o meu nome, que foi no fim de 2013. A Maria Helena tava com 6 meses, 5 meses mais ou menos. Tinha muito blog, fórum, principalmente de maternidade, porque eu não sabia absolutamente de nada, assim, eu não sabia que fralda usar, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre esse mundo da maternidade. E eu sou muito hipocondríaca, então se você me conta assim, que existe uma doença grave, que o primeiro sintoma é quebrar a unha, a minha unha vai quebrar em 5 segundos. Eu vejo que muitas mães se apoiam muito em assuntos sérios, mas como eu sou uma pessoa muito impressionada, eu não podia ler essas coisas porque eu não queria me deparar com alguma coisa que de repente eu fosse ter medo de acontecer comigo. Isso, porque eu quero que seja um blog só de coisa leve, só a roupa pra gente usar quando tá grávida e, enfim, as coisas legais e tal, sem nenhum tipo de assunto mais sério, porque no meu ponto de vista eu acho que esses assuntos sérios a gente tem que ter com o nosso obstetra, com os nossos médicos, enfim. Então quando eu retomei o outro blog, já com meu nome, etc., eu acho que ele deixou de ser um blog de moda e ele é muito mais um blog de estilo de vida, é um blog muito pessoal. O It Girls, ele era um blog muito em terceira pessoa, eu não falava na primeira pessoa, né? E hoje, depois da maternidade, mesmo os meus posts de moda, eles são muito ligados a mim, ao meu estilo, ao estilo de uma mulher que trabalha, que quer estar arrumada, mas que também não dá pra estar no salto 12 o dia inteiro. Então, esse lado de uma mãe real mesmo, que eu acho que todas no fundo somos mães reais. No fim do ano passado eu falei, não, peraí, agora acho que já dá pra eu levar a sério, a Maria Helena já tava indo pra escola, então já vai ficando mais fácil. E aí foi que eu voltei mesmo e abri minha empresa também, porque, enfim, todo mundo precisa ganhar dinheiro.
E agora eu acho que finalmente eu acho que eu consegui achar uma forma de conciliar as duas Aleis que existem dentro de mim, a Alê mãe da Maria Helena e a Alê profissional, que também sempre foi um lado super importante pra mim. Mas de resto, eu quero só que ela seja feliz. Eu tento estimular a autoestima dela, eu, enfim, falo que ela é linda e beijo e amo ela o dia inteiro, então eu acho que isso faz uma diferença.